Amigos, meu nome é Vinícius Talon e o que seria o roubo impróprio? O roubo impróprio está previsto no artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal e consiste naquela modalidade de roubo, naquela espécie de roubo em que o emprego da violência ou da grave ameaça ocorre após a subtração do bem para assegurar a impunidade do crime ou para garantir a detenção da coisa, dos bens subtraídos para si ou para terceiro. Leiam comigo o artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal. Ele diz que na mesma pena incorre, portanto, na mesma pena do caput do roubo próprio, na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, ou seja, primeiro ocorre a subtração da coisa e depois ocorre o emprego da violência ou grave ameaça. E aí, continuando esse artigo 157, parágrafo 1º, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa, não é uma violência contra a porta, contra o objeto, é uma violência contra a pessoa, que pode ser a própria vítima ou uma outra pessoa que tenta deter, que tenta encerrar a prática desse crime, essa subtração do bem. Portanto, pode ser o dono do bem, como pode ser também um vigia, um segurança que tenta fazer com que o agente pare a subtração, encerre aquela subtração. Portanto, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Portanto, temos aqui uma finalidade. A finalidade dessa violência contra a pessoa ou da grave ameaça é fazer com que seja possível permanecer impune pelo crime ou continuar com a detenção da coisa, continuar com aquele bem subtraído para si ou para terceiro. De modo que, se o indivíduo subtrai um bem e, quando está saindo do local, resolve praticar uma violência contra uma pessoa aleatória, contra um inimigo que estava passando naquele local, não temos roubo impróprio, porque essa violência não foi destinada a garantir a detenção da coisa ou assegurar a impunidade do crime. Para que tenhamos o roubo impróprio, é necessário a subtração, é necessário que tenhamos uma subtração do bem e, consequentemente, posteriormente, tenhamos essa violência ou grave ameaça destinada a garantir a impunidade ou a detenção, a impunidade do crime ou a detenção daquela coisa subtraída. De modo que, portanto, se o indivíduo subtrai um bem e em seguida encontra o inimigo na rua, no local e resolve fazer uma ameaça, não temos crime de roubo impróprio, temos o crime de furto pela subtração da coisa e, considerando que essa ameaça não tem nada a ver com a subtração da coisa, temos um crime de ameaça e não roubo impróprio. São contextos diferentes. A ameaça, nesse exemplo que eu dei, não tem nada a ver com a subtração da coisa e, portanto, temos aqui uma hipótese de concurso material e não de crime único. Não é um crime único de roubo impróprio. Outra situação ocorreria se o indivíduo entra em uma loja para fazer uma subtração. Quando está saindo da loja, temos um segurança, temos o vigia e ele ameaça o vigia, ele pratica algum tipo de violência contra esse vigia para conseguir sair do local ou para ficar com a coisa que ele subtraiu. Nessa hipótese, temos roubo impróprio, porque essa violência ou essa ameaça são destinadas a garantir aquele crime, aquela subtração anterior. Portanto, sempre temos que analisar, essa violência e essa ameaça têm relação com a subtração anterior? São para garantir a impunidade? São para garantir a detenção da coisa? Então, temos o roubo impróprio. Por outro lado, se não há relação, se a violência ocorreu contra um terceiro aleatoriamente, ou contra um inimigo, ou contra qualquer outra pessoa, sem ter relação com a subtração que acabou de ocorrer,
Então, temos uma hipótese de crime de furto mais lesão corporal ou ameaça, ou dependendo, pode ser também vias de fato, ou até tentativa de homicídio ao lado da subtração que ocorreu anteriormente. São exemplos clássicos que os autores, os doutrinadores da parte especial do Código Penal mencionam, essas hipóteses em que o indivíduo resolve furtar uma loja, quando está saindo, encontra aquele inimigo, aquele grande inimigo da vida dele e resolve matar esse inimigo. Nessa hipótese, temos um homicídio e temos um crime de furto anterior. Os dois são separados, não é um crime único, portanto. É sempre importante perceber essa finalidade. Qual é a finalidade da violência e da grave ameaça? Especialmente porque o artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal, fala a fim de. E quando temos a fim de, estamos falando de uma finalidade especial, de um fim específico, de um especial fim de agir. É necessário, para caracterizar o roubo impróprio, que essa violência e essa grave ameaça, ou uma ou outra, enfim, que elas sejam destinadas a assegurar aquilo que o artigo 157, parágrafo 1º, menciona, que é a impunidade do crime ou a detenção dos bens subtraídos. Em outras palavras, o roubo impróprio tem uma nítida diferença do roubo próprio, daquele roubo do caput do artigo 157, que é o roubo mais corriqueiro, o que ocorre mais, o que observamos mais na prática forense. O roubo próprio, ele é diferente porque a violência e a grave ameaça ocorrem antes da subtração do bem. Essa violência ou essa ameaça são utilizadas para subtrair o bem. Em outras palavras, o agente no roubo próprio ameaça a vítima para que consiga subtrair aquelas coisas que a vítima tem, para que consiga subtrair os bens da vítima. Ou pratica a violência para subtrair, para logo após subtrair os bens dessa vítima. No roubo impróprio, essa relação, essa estrutura do tipo penal é invertida, porque no roubo impróprio o agente subtrai e, em seguida, em razão de uma necessidade para permanecer impune ou para garantir a detenção da coisa, pratica a violência contra a pessoa, não é contra um objeto, ou a grave ameaça. Tem uma divergência muito interessante em relação ao cabimento da tentativa no roubo impróprio. Quanto ao roubo próprio, não há dúvidas de que é possível a tentativa, apesar de estar cada vez mais rara a tentativa de roubo, porque a doutrina e a jurisprudência estão praticamente dando um caráter instantâneo à consumação do roubo, com a mera subtração da coisa, independentemente de posse mansa e pacífica, independentemente de deixar o local, já consuma o crime de roubo. Então, está cada vez mais rara a hipótese de tentativa de roubo próprio, mas é possível, dogmaticamente é possível, não há dúvidas disso, a jurisprudência admite, então não há questionamentos quanto ao roubo próprio. Quanto ao roubo impróprio, há uma divergência se seria possível a tentativa ou não. Na minha visão, não é possível a tentativa no roubo impróprio, e eu explico. Se ocorre a subtração e em seguida a violência ou a grave ameaça, temos um roubo impróprio consumado. Não há nenhuma divergência quanto a isso. Se ocorre a subtração e a violência ou a grave ameaça logo depois, para assegurar a impunidade, para assegurar a detenção da coisa, temos roubo impróprio consumado. Por outro lado, se temos a subtração e não ocorre a violência ou a grave ameaça, então temos uma situação de furto. Na minha visão, não dá para caracterizar como roubo impróprio. Só teremos o roubo impróprio consumado, e na minha visão não é possível a tentativa de roubo impróprio, quando ocorre a subtração mais violência ou grave ameaça para assegurar essa subtração ou para assegurar a impunidade. Se ocorre a subtração e não ocorre a violência ou a grave ameaça, ainda que o agente tente ameaçar, mas não consiga destinar essa ameaça àquele que tenta impedir
impedir a subtração, ou ele tenta a violência, mas não consegue atingir, o que temos aqui é um mero furto, uma mera subtração e não uma tentativa de roubo impróprio. É óbvio que há divergência, muitos autores admitem a tentativa no roubo impróprio também, naquela situação em que o agente consegue subtrair o objeto e posteriormente tenta praticar a violência ou tenta praticar a ameaça, não conseguindo de fato consumar a ameaça ou consumar a violência. Ele tenta dar um golpe, por exemplo, e não consegue. Nesse caso, alguns autores caracterizam como uma tentativa de roubo impróprio. Na minha visão, não daria para falar em tentativa de roubo impróprio. Seria um mero furto e não uma tentativa de roubo impróprio, considerando que aqui temos um crime contra o patrimônio. E no que concerne ao patrimônio, já houve a consumação. Se ocorre ainda a violência ou grave ameaça com a finalidade de assegurar esse patrimônio subtraído, temos o roubo impróprio. Se não ocorre, aquilo é desconsiderado e temos apenas a subtração. Temos somente, portanto, o crime de furto. Óbvio que, repito, não é uma visão aceita por todos os doutrinadores ou por toda a jurisprudência, mas essa é a minha opinião quanto a essa matéria. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.